Cristo, rico ou pobre? Este é um questionamento que deixa muitos irmãos com dúvidas, levadas por distorções da palavra influenciadas pelos que pregam a teologia da prosperidade. Vamos lá. O profeta Zacarias profetiza a vinda do Messias, nosso Salvador. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9, cumprimento da profecia. Mateus 21:10. Bem, como toda profecia, é uma revelação do Pai Eterno através do Espírito Santo para nós, passada pelo profeta, e como está escrito nas Escrituras: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119:105. Já fica bem claro que o Messias viria ao mundo pobre, e como a profecia se cumpriu em Mateus 21, fica provado que o profeta é verdadeiro e falou a verdade. Então negar partes da sua revelação significar negar algo revelado diretamente pelo Espírito Santo do Pai. Vamos a outras testificações. Depois do nascimento de Cristo em Belém, Maria foi considerada impura por 40 dias segundo a lei em Levítico 12:18. Para isso Maria e José se dirigiram com o bebê a Jerusalém, ao templo do Senhor. Eles apresentaram uma oferta sacrificial prescrita pela lei. Parece-me que eles não tinham recursos para fazer tal oferta, e, quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote. Levítico 12:6. No entanto, a lei tinha uma previsão para os pobres, mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação, e será limpa. Levítico 12:8. Em harmonia com ela, José e Maria ofereceram um par de rolas ou 2 pombos. Vamos verificar. E, quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2:21-24. Cristo nasceu entre pessoas humildes, que tinham de trabalhar arduamente para se sustentar. Ele cresceu e se tornou carpinteiro, assim como José. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6:3. A palavra de Deus, quando se refere ao Messias, diz: por amor de vós se fez pobre. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. No livro de Mateus 17:24-27, há o relato de que Cristo pagou o tributo. Para isto ele mandou Pedro pescar um peixe e retirar o dinheiro de sua boca. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo dos seus filhos? Ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-o por mim e por ti. Mateus 17:24-27. Se Cristo fosse rico, por que teria que utilizar este recurso? Vamos ver o que o próprio Cristo nos diz sobre ele e as coisas deste mundo. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:19-21. O desapego de Cristo pode ser visto na história da viúva pobre. Quando Cristo estava no templo dos judeus e observava o dinheiro que era depositado na arca, a viúva depositou pequenas moedas, que para o mestre valia mais que as riquezas doadas pelos que tinham muito. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valia meio centavo, e, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12:41-44. Outra passagem que deixa bem claro que Cristo era pobre, é a do jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá pois salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19:16-26. Cristo mandou o jovem rico vender tudo e dar aos pobres para ter um tesouro no céu. Cristo vivia o que ele pregava. Ele jamais iria dizer ao jovem rico algo que ele mesmo não praticasse. E falou ainda: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. As Escrituras nos mostram que na boca de Cristo não se achou engano, pois ele é verdade, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6:8. O nosso Salvador era pobre, é isto que diz a palavra de Deus quando se refere ao Messias nas Escrituras. Então, irmão, não nos deixemos levar por qualquer vento de doutrina, vamos buscar as respostas nas Escrituras e buscando o entendimento no Espírito Santo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:14. Cristo veio ao mundo pobre, nasceu em uma manjedoura e foi sepultado em um sepulcro emprestado por José de Arimateia. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:4-7. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mateus 27:57-60. Se Cristo fosse realmente rico, você acha que ele seria sepultado em um túmulo emprestado? Não creiam em mim, pois sou homem e sou falho.
Pois como dizem as Escrituras, maldito o homem que confia no homem, mas creiam naquele que mandou o seu Espírito profetizar. Peçam ao Espírito Santo para que ele vos esclareça e Cristo vos abra o entendimento das Escrituras. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e fez da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2:27. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:44-45. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:8-9. A paz de Cristo a todos os irmãos.